Quando nasce uma criança, nasce também um pai, nasce também uma mãe. E a criança, o bebê, quando nasce, ele é totalmente desamparado, totalmente necessitado dos cuidados maternos e dos cuidados paternos. Com o tempo, com o desenvolvimento, com a constituição subjetiva, essa criança ela vai adquirindo autonomia, né? Ela vai adquirindo independência. E aí, para que essa criança se desenvolva, para que essa criança possa se constituir enquanto pessoa, enquanto sujeito, é necessário que os pais eles abram mão do seu narcisismo, né? O narcisismo, na dimensão mais social, significa dizer que existe o nosso amor próprio, né? Então, do 0 aos 3 anos ou do 0 aos 4 anos é necessário que esses pais eles se doem para essa criança, né? Eles abram mão do seu narcisismo em prol do narcisismo da criança. Porém, com o passar do tempo, com o tempo é necessário que essa vinculação, ou a gente pode até pensar numa simbiose inicialmente, né, entre mãe e bebê, ela vá diminuindo, né? Esse cordão umbilical ele vai sendo cortado aos poucos. A gente vê na clínica, é muito frequente os pais dizerem que a criança com 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos ainda dorme na cama dos pais, né? Muitas vezes a gente escuta que o pai vai dormir na cama da criança e a criança fica dormindo com a mãe, né? Então, esses laços na família contemporânea, ele tá muito conflituoso. E aí a gente vê o resultado disso, né? E muitas vezes crianças por muito tempo vão se desenvolvendo, chegam na adolescência ou dependentes demais, ou revoltadas demais. Então é necessário, e aí falando mais especificamente dos pais, né, que já tem toda essa regulação emocional, quando uma criança vem ao mundo, os pais eles são aqueles que vão emprestar seu cérebro desenvolvido, com as funções executivas já estabelecidas para essa criança que está em constituição subjetiva, né? Então, a educação, o apego que os pais vão dando a essa criança, ela devolve com o vínculo, né? Com a vinculação afetiva. Porém, é necessário que os pais entendam, né? Principalmente, muitas vezes isso acontece com as mães, né? Que a meta familiar, né? A meta de criar a criança, o bebê, ela é muito importante, né? Como a gente falou, a gente tem que abrir mão do nosso narcisismo momentaneamente em prol do narcisismo dessa criança. Mas chega um ponto que esse cordão ele tem que ser realmente cortado, né? E tem que ser aos poucos, né? Então, a criança ela vai entendendo que a sua mãe a deseja, que a sua mãe a protege, que a sua mãe ela pensa nela, mas que a mãe também tem outros afazeres, tem outras atividades, tem outras metas. Então, a gente sabe que na sociedade norte-americana já é descrita há muito tempo a chamada síndrome do ninho vazio, que significa dizer que aquela mãe, no geral acontece com as mães, né, que se dedicou completamente, né, abriu mão totalmente do seu narcisismo pela vida inteira, chega no ponto que os filhos vão embora, vão para a universidade, se casam, né, e aí a mulher, a mãe, ela se vê totalmente desamparada, no sentido de que é como se não tivesse mais sentido, é como se a vida dela tivesse perdido o sentido, porque não tem mais os filhos para cuidar, porque os filhos saíram de casa, por isso que é síndrome do ninho vazio, né? E aí, por isso que é interessante a gente perceber que no Brasil também já acontece isso, né? Eu escuto muitas mulheres na clínica que falam sobre isso, que falam, mulheres já na terceira idade, com mais de 60 anos, mencionando essa sensação de desamparo, essa sensação de que não sabe o que fazer na vida com o tempo que tem agora disponível, né? Então, quando a gente vai
entendendo que as metas, existem várias metas na vida, né? Então a gente tem que empregar nossa energia libidinal, nossa energia de vida em várias metas. Porém, não pode ser só a meta familiar, né? A sua família é importante, seus filhos são importantes, mas você é muito importante também. E isso é até saudável você não ficar totalmente dedicada, vinculada às coisas do lar, às coisas da casa, porque com o tempo, quando algo nessa rotina familiar é quebrado, é interrompido, é mudado, a sensação de desamparo, a sensação de falta de sentido é muito grande, né? Então, quando a gente vai desenvolvendo várias metas ao longo da vida, não só a meta familiar, mas a meta espiritual, meta financeira, meta profissional, meta cognitiva, meta física, né, do cuidar do corpo, deixa eu ver se meta de relacionamentos, né, outros relacionamentos, não só o relacionamento com a família, mas relacionamento com amigos, com colegas de trabalho, né? Isso vai fazendo com que quando alguma coisa não vai muito bem ou quando alguma coisa muda numa dessas metas, né, a gente não vai sentir tanto impacto, né? Então, a gente pode aprender tanto por regras como por contingências do ser humano, né? E aí, a gente não precisa passar pelas dificuldades, pelas contingências para realmente entender que aquele caminho ele vai nos levar para um adoecimento psíquico, por exemplo, né? Então, esses vídeos, eles têm o objetivo de informar, de ajudar as pessoas a entenderem que aprender pela experiência dos outros também é possível, né? E às vezes é até melhor, porque nos evita tanto sofrimento, né? Então, esse é o recadinho de hoje.